Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jéssica e a gente fala de literatura e assuntos correlacionados. E hoje eu vou falar com vocês sobre as leituras recentes. E não são vários e vários livros, dessa vez são 3 livros. Mas esses 3 livros tá valendo por 1.000 cada um, porque assim, são livros intensos. E aqui temos uns livros que vão trazer crises existenciais, inclusive eu estou lendo desde o meu aniversário, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês. Melhor mostrar logo e contextualizar. Não está saindo, hoje estou sem dicção aparentemente. Estou lendo Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, e esse livro é muito intenso. Eu já li os contos da Clarice, já li outros livros da Clarice, porém, Paixão Segundo GH eu não havia lido, assim como Água Viva, e tem mais outro que eu ainda não li, que eu até peguei para ler. Ele tá aqui na estante, não vou lembrar agora o título. Eu tive que pegar para mostrar para vocês, que é Perto do Coração Selvagem. Eu ainda não li também, inclusive ainda tá no plástico. Esse aqui também foi com a parceria com a livraria Unesp. O que eu quero falar com vocês é sobre Paixão Segundo GH, que eu ainda estou na página 104. Falta muito pouco para terminar, são quase 188 páginas ao todo. E eu estou na 104, então falta poucas páginas. Se eu focar nessa leitura eu termino quanto antes, né? Eu tô lendo bastante no metrô quando estou indo ou voltando do serviço. E que leitura intensa, senhoras e senhores, que leitura intensa. É uma leitura que ela, em parte, é complexa de sim para você absorver, complexa sim de se entender. Então, basicamente, a gente tem essa mulher que é GH, a gente não sabe realmente o nome dela, a gente só sabe as iniciais. Ela pertence à elite carioca, ela é uma artista, ela meio que é uma artista plástica, pinta ali algumas coisas, ela esculpe outras, pelo que a gente entende da leitura. E ela tem uma crise, uma epifania após a empregada dela, né? Ela demitiu a empregada dela e tudo mais. E o que ela vai fazer? Ela vai no quarto dessa empregada, o ex-empregada, né? Porque ela já não é mais. E o que ela espera encontrar é um quarto desorganizado, bagunçado, sujo até. E quando ela vai chegar, o quarto está limpo, tá? De uma limpeza impecável, como se ele estivesse absolutamente estéril, absolutamente esterilizado, sabe? E ela fica intrigadíssima com isso, porque o quarto inteiro tá limpo e tudo que ela tinha planejado em sua mente, tudo que ela tinha planejado para o dia era fazer limpeza. E como ela gosta de limpar e organizar as coisas, ela gosta de ter controle sobre a vida. Ela gosta de ter controle sobre as coisas e que as coisas, né, sejam ordenadas por ela. E ela se depara com esse momento de que ela não teve esse controle. E isso foge da mente dela, né? Ela também vê um desenho assim na parede que a empregada fez. E ela começa a se enxergar nesse desenho, né? Um desenho de uma mulher, um homem e um cachorro, aparentemente. E ela tem uma crise existencial a partir disso, a partir de uma epifania, né? Então a gente vai ter uma história que vai partir destes instantes, né? Entre um instante de ela tomando o seu café da manhã, se preparando e pensando o quão ela estaria ali organizando as coisas, o quanto que ela cria conjecturas sobre a empregada e tudo mais. E quando ela adentra esse mundo, ela também não reconhece, porque é um mundo que não era algo que estava no controle dela, né? Já que era um quarto da empregada e era um quarto sem vida, era um quarto que estava inteiramente limpo. E ela se orgulhava da casa dela, que a casa dela é muito artística, a casa dela é cheia de referências à arte, que a casa dela é muito cheia de vida, mas ela se depara com aquele quarto que não é, que só tem a cama, o guarda-roupa e as paredes são brancas e tudo parece muito branco.
e ela começa a discorrer a partir disso. Então são os instantes dessas horas de epifania. A gente entende que leva-se algumas horas, né? Eu ainda não terminei essa leitura, estou para terminar. E ela tem me intrigado bastante. É uma leitura que segue um fluxo de consciência dessa mulher, né, da GH, e é um romance existencialista. Ele tem uma crise gigantesca existencial e a partir disso a obra vai discorrendo e a gente vai ter esse encontro do que é a paixão, o que é o terror, o que é o nojo, o que é observar o mundo interno e o externo e se dar conta de que ela está viva e de que o mundo reage às reações dela também, né? E ela começa a entrar em colapso quando ela adentra esse quarto, tá tudo limpo, mas ela encontra uma barata quando ela abre o guarda-roupa, né? Que tá vazio, tá limpo, mas tem uma baratinha lá. E aí ela entra em desespero, vai matar a barata e fica lá olhando pra barata durante muito tempo e refletindo na vida e pensando o que é vida, o que é morte. É uma epifania muito doida, sabe? Esse livro realmente é uma viagem e às vezes é uma viagem metafórica, em alguns sentidos tem umas metáforas aqui também. É uma viagem levemente psicodélica, ao mesmo tempo que tem crises existenciais malucas, assim, você entende, porque assim, Clarice Lispector, nas suas obras, ela adentra a mente feminina de uma forma muito... ela expõe o feminino, sabe? Ela traz à tona sobre a mente feminina a condição da mulher de se sentir sozinha perante a sociedade. E a Clarice Lispector, ela aborda muito isso em suas obras, a solidão feminina, né? O quanto é um peso da solidão feminina para as mulheres, etc. E ela traz essa epifania, né, do encontro da GH com a barata, que vai representar um confronto com a vida, né? Com algo primordial e social, e vai fazer com que ela questione toda a ordem social da humanidade e o seu próprio papel, né? O papel dela de ser mulher. Então, ela é uma mulher e como que ela vai exercendo o papel dela de mulher. Ela é uma mulher branca, parte da elite, ela é rica, e ela vai partir desse pressuposto, né? E vai começar a questionar. É difícil em muitas partes, porque ela vai adentrar, né, no caso. Ela vai adentrar a muitos aspectos, muitas incertezas, inseguranças. Ela vai falar muito sobre o que ela tá sentindo naquele momento. Ela vai descrever todas as cenas. E o problema, não tô problematizando descrever cenas nem nada, porque afinal de contas, gente, eu gosto do Senhor dos Anéis. Aquele livro lá eu já li várias vezes, o Hobbit também já li no mínimo 3 vezes, em menos de, acho que desde 2018 pra cá, eu já li umas 3 vezes aqui o Hobbit, então meu problema não é a descrição. O que eu tô tentando dizer é, Clarice Lispector é difícil sim, Clarice Lispector não é uma autora muito fácil de ser compreendida. Por que eu digo isso? Porque você tem que apenas sentir o livro. Em alguns aspectos, principalmente A Paixão Segundo GH, se eu não me engano, tá inclusive na FUVEST, na lista da FUVEST, Paixão Segundo GH. E é um livro que ele vai ser difícil porque é um livro que ele vai adentrar o psicológico e ele é fluxo de consciência. O leitor que não está acostumado com o fluxo de consciência, ele vai se assustar um pouquinho e a leitura vai ser, talvez... mais lenta para ser feita. Eu estou levando esse livro em passos de vai completar quase um mês, dia 12 desse mês completa um mês que eu tô lendo ele, porque eu me deparei muitas vezes que eu me vi refletida nas páginas desse livro. Em vários momentos eu me vi ali também entendendo muito bem o GH, em vários momentos eu me senti extremamente tocada e eu já estava com crise existencial, porque era o meu aniversário. Então, como é o meu aniversário, eu já estou em crise existencial e estou pensando 1000 pensamentos, e aí eu leio essa porrada no estômago. E Paixão Segundo GH, se você for ler, saiba muito bem que é uma porrada no estômago e que você vai ficar com essa dor no seu estômago durante muito tempo. E toda vez que você não estiver com este livro em mãos, lendo,
livro, você vai sentir o quê? Saudade desse livro, você vai querer ler esse livro, você vai pensar nesse livro e não vai ter como confundir ele com qualquer outro livro, porque os livros da Clarice, eles são muito únicos. Apesar de ter aquele paralelo, porque parece aqui com Virginia Woolf, não sei o que, não sei o que. Sim, gente, tem seus paralelos ali, tem as suas condições muito parecidas, etc, tals, mas Clarice Lispector, ela é uma única, não tem outra mulher igual, ela é brasileira, é uma autora maravilhosa, e sim, gente, não vem falar, mas ela nasceu na Ucrânia, ela é brasileira, se naturalizou brasileira, falava português, escrevia português, pensava em português, morava no Brasil, morou no Brasil, apesar dela ter viajado o mundo e ter morado em países diferentes, mas a nacionalidade da Clarice é brasileira, então não venha falar aqui nos comentários, mas ela nasceu na... Legal, beleza. Gente, às vezes tem gente na internet que é meio, né, tem que... Enfim, essa é uma das obras que fez eu questionar muita coisa e já tem feito. Eu estou terminando de ler, como eu disse pra vocês, falta o que? Em torno de 80 páginas, talvez, ou menos. Eu estou na página 104 e o livro tem 108 páginas, então logo eu termino e aí venho talvez falar aqui pra vocês mais uma coisa, mas é certeza que eu vou fazer uma resenha lá no blog, porque eu gosto muito de escrever. Agora a gente vai sair da literatura brasileira modernista para ir para mais um livro de literatura modernista, só que dessa vez ele é literatura japonesa, extremamente premiada, porque é do Watsunari Kawabata, um dos vencedores do Prêmio Nobel de Literatura, e no caso, né, representando a literatura japonesa. Essa edição aqui da Estação Liberdade. E do que se trata esse livro, gente? Esse livro aqui também é outra porrada no estômago. Esse livro é extremamente desconfortável, vai te tirar da zona de conforto em muitos sentidos. É um livro que é para você pensar o feminino, pensar sobre a mente feminina e o corpo feminino, porque esse autor, ele traz isso muito sobre a mulher. Ele quer ver a mulher a partir de uma lente que é muito próxima, ele quer enaltecer a vivência feminina. Então, mas a partir de uma lente, né, dele, que ele é um autor masculino, isso não invalida a arte dele, né, em nenhum momento. Não quis dizer sobre isso, tá? Antes que alguém venha falar alguma coisa nos comentários. E o que a gente vai acompanhar? A gente vai acompanhar um senhor de 67 anos chamado Ekushi. Eu acho que eu estou pronunciando da forma certa. E a gente vai entender a vida dele. A gente vai ter muitos flashbacks, a gente vai entender o presente dele, a gente vai acompanhar ele muito de perto, né? O foco narrativo é a partir do olhar de Eguchi. Do que se trata a Casa das Belas Adormecidas? É uma novela erótica existencialista, então vai falar sobre, sim, todas as questões sobre sociedade, sobre o indivíduo e a sociedade, como tem essa interação entre eles, principalmente sobre sexo feminino e sexo masculino, sabe? Sobre a condição mulher e condição homem, bem nesse sentido do quem somos, o que somos, como é a visão feminina e a visão masculina, essa diferença. O que a mulher desperta no homem, o que o homem desperta na mulher, essas coisas, sabe? Não só no sentido sexual da coisa, porque é uma novela erótica, né? Mas cena erótica e não pornográfica. Tem diferença, tá bom? Esses idosos, eles pagam para dormir ao lado dessas jovens e oferece uma meditação sombria sobre a velhice. Vai falar sobre o desejo sexual, a perda do desejo sexual. Vai falar sobre a morte, sobre como após os 60 anos, esses homens, mais especificamente o nosso protagonista, toda noite não consegue dormir porque sente a aproximação da morte. Quando a gente tem 20 anos, 25, 30 anos, 40, a gente ainda não sente essa aproximação tão logo, porque a gente pensa, ainda tem mais o amanhã, tem mais coisa pela frente. Muitas vezes a gente está tendo outras crises existenciais, a gente está tão ligada ao capitalismo e à presença do preciso trabalhar, preciso pagar conta, preciso... que a gente não tem aquele tempo de pensar, vou morrer, eu vou morrer. E quando a gente é muito jovem, tem a soberba de achar que a gente é eterno. Principalmente quando
quando se é adolescente. Ah, eu tô falando mal de adolescente? Não, não é isso, porque eu já fui adolescente também. E é engraçado porque quanto mais a gente se aproxima de uma vida adulta plena, mais a gente entende que muitas ações que tínhamos no passado, de quando era mais jovens, eram assim atitudes soberbas. Então eu não sou adolescente há muito tempo e eu só tenho a cara de jovem. Inclusive, essa obra influenciou Gabriel Garcia Marques, a obra que é muito bem conhecida dele, que eu até anotei aqui, que sim, vocês estão vendo o reflexo do computador nas minhas lentes, né? Que é Memória das Minhas Putas Tristes. Esse livro aqui influenciou. Então você vê que, apesar de oceanos de distância, cultura totalmente diferente, porque a cultura ocidental ou a cultura latino-americana é extremamente diferente da cultura japonesa, gente. Principalmente a cultura do século XX japonesa com a cultura latino-americana do século XX. A gente estava passando por coisas muito diferentes, enfim, mas angústias muito parecidas. Mas culturalmente somos muito diferentes, enfim. E eu acho interessante o quanto a literatura tem esse poder de influenciar, de tocar, de fazer com que nos inspire, de fazer com que nós choremos, enfim. Esse livro aqui começa com os 2 pés na porta. E eu levei muito susto com o começo assim, da leitura, né? Porque eu já esperava talvez que ia ser uma coisa muito impactante, mas não tão impactante. Esse é o segundo livro do autor que eu leio. E ele é extremamente incrível. E tem uma coisa, ele, segundo a crítica literária, principalmente a crítica literária japonesa, imbui ao autor uma espécie de leitura, uma espécie de lente que em japonês é Matsugo no Me. Eu espero também não ser certo, tá? Matsugo no Me, que se a gente conseguisse traduzir mais ou menos como que ia ficar, ia ser o olhar derradeiro, ou seja, ele dá a impressão de pintar em cores vivas as últimas imagens de quem vai partir deste mundo. E eu ainda estou na página 37 desse livro, para vocês verem quão incrível ele é. Foram páginas que colocaram... Sabe quando você lê um livro e parece que as páginas acontecem muita coisa em cada página e que cada página tem uma força muito grande e que parece que você já leu muito do livro, mas no fim você só tá ainda no começo? É esse daqui, tá? Isso aqui vai... E é um soco no estômago, é uma coisa de revirar a cabeça e você também fica pensando nele, você não consegue se desvencilhar dele, é uma loucura. Enfim, esse é outro livro que eu tô lendo. Também estou levando na minha mochila do trabalho, que eu tô levando esses 2. Então, quando eu não quero ler Clarice Lispector, eu leio Kawabata. E simplesmente tem sido companhias maravilhosas no metrô de São Paulo, que aí eu me isolo do mundo e vou ler meus livrinhos. E agora o último livro que eu estou lendo. É um livro que muito provavelmente muitos de vocês já leram. E eu estou lendo no Kindle. Sim, meu Kindle, a capinha dele é uma obra do Van Gogh. Eu gosto bastante de Van Gogh, mas não é por conta dessa modinha não. Desde quando eu era muito novinha eu gosto de Van Gogh. Depois eu conto minha história com Van Gogh, se vocês quiserem. Enfim, eu estou lendo O Iluminado, do Stephen King. Por que eu estou lendo? Estou participando de um clube de leitura lá do meu trabalho. E apesar de não estar indo muito nos encontros, porque... várias coisas aconteceram e é isso. Não, nada de coisas ruins comigo ou entre eu e alguma outra pessoa, mas várias coisas aconteceram da vida mesmo, de ou eu precisar fazer hora extra, ou eu não conseguir acertar os horários para mim participar do clube de leitura. Por exemplo, hoje que eu, apesar de estar de folga, eu estava muito cansada, não conseguia acompanhar o clube de leitura. Enfim, são essas coisas da vida mesmo, sabe, gente? Que aí não consegui participar do clube de leitura. Enfim, a gente vai ter o Iluminado. Pra quem já assistiu o filme, já viu várias partes, ou você já leu, não é uma novidade. Muita gente acha incrível, mas pra mim, até o momento, não tá sendo um livro 5 estrelas. Ele tá sendo interessante, sim, a ambientação é muito boa, o clima de terror e suspense também é um pouco intrigante. Às vezes me dá um saco, às vezes eu gostei mais,
ter assistido o filme várias vezes e antes do livro, não sei, eu acho que eu gostei muito mais do clima de suspense do filme, apesar de ser assim um pouco mais corrido do que o livro. E o livro ser extremamente rico em detalhe. Eu adorei esse fato de O Iluminado é extremamente rico em detalhe. Ele tem muito detalhe, de verdade. É assim, o filme não chega uma terça parte desse livro, eu acho, de tão interessante que é. Para quem não sabe, nunca viu tanto o filme quanto o livro, uma família vai passar num inverno num hotel chamado Overlook. Esse hotel, obviamente ele é mal assombrado, mas os personagens não sabem. É uma família, então é um pai, que é o Jack Torrance, o filho, o Daniel Torrance, e a esposa, que é a Wendy. É Wendy, né? É Wendy. Eles vão passar esse período de inverno lá no hotel, porque numa cidade fictícia, perto de Denver, talvez, e é uma cidade no norte da Carolina. Se eu não me engano, o hotel fica nas montanhas, uma cidade fictícia, perto da Carolina do Norte, alguma coisa assim. E a época de inverno é extremamente rigoroso, ninguém consegue ficar lá no hotel, né, por conta do isolamento, fica tipo metros e metros de neve, ninguém consegue subir ou descer a montanha, só tem uma estrada para sair, enfim, é uma coisa bem assim, bem cabulosa mesmo, é uma situação bem intensa e tensa ao mesmo tempo de ficar lá, mas o hotel tem vários recursos e tudo mais, supostamente, o Jack Torrance só precisava cuidar de algumas coisas do hotel, a funcionalidade do hotel. Então, um pouco antes de chegar propriamente o inverno, a família vai se mudar para lá e vai ficar durante toda a temporada, se eu não me engano, de setembro até o final do inverno, até um pouco depois. Só que, assim, a família é uma família disfuncional, é uma família que ela já está rachada, é uma família que ela já tem sérios problemas, porque o pai, o Jack Torrance, ele tem vários problemas com bebida, com não conseguir controlar o gênio dele. Então já aconteceram muitas coisas, tipo ele quebrar o braço do menininho dele, do filho dele, antes do filho dele ter 5 anos, ele quebrou o braço porque ele estava bêbado e se irritou. Teve lá uma situação lá periclitante com a família, e é uma situação assim muito... eu achei a situação mais assustadora. E a família, ela já está muito rachada, já tem muitas feridas. E o Jack Torrance, ele tem muitas feridas psicológicas e muitos achismos. Ele acha muito. Ele acha que a esposa tá julgando ele, acha que não sei o que lá. E ele sempre tá na cabeça dele achando as coisas, né? Então não importa que a esposa fale que ame ele, não importa que a esposa esteja mais ali presente com ele, que ele acha que ela nunca vai me perdoar por ter bebido, porque toda vez que eu chego perto dela, ela tem que certificar que eu não bebi, que não sei o que, porque também o histórico dele não é bom, né? Ele também criou feridas e cicatrizes emocionais muito grandes na Wendy. Então é um casamento que, antes deles se mudarem para o hotel, para trabalhar e tudo mais, ela já estava pensando em divórcio para ele, né, de se divorciar dele, e ela não tinha comunicado isso também com ninguém, ela só estava pensando ali, conjecturando ali, né, pensando pensamentos. O Danny é uma criança de 5 anos que ela pensa demais, ela observa muitos adultos, é uma criança que ela é muito esperta, é uma criança que não se comporta como criança, né? O Stephen King tem isso nos livros dele, de colocar crianças como seres extremamente muito pensantes, coisas que elas são. A criança, ela observa muito, ela toma muito como esponja, mas o Danny é uma pessoa que eles chamam no livro de iluminado. Basicamente, em termos brasileiros, ele é um médium, basicamente isso. Ele é um psychic na cultura americana. Ele consegue ler pensamento, ele consegue prever algumas coisas, ele consegue saber de coisas que as pessoas tentam esconder dele, mas ele descobre, ele vê espírito, enfim, é um médium, basicamente isso. E aí essa família está no Overlook e as coisas começam a ficar muito estranhas, coisas começam a acontecer, e aí o menino se machuca também, porque vai ter uma situação lá com vespas que aquilo ali me deu agonia.
me deu agonia, porque eu já fui picada por vespa, e eu já fui picada por 3 vespas ao mesmo tempo quando eu estava fazendo trilha em Mariporã. Então, assim, não é legal, então me deu um gatinho, assim, me deu gatinhos. O livro é sobre isso, e vamos ali de coisas sobrenaturais acontecendo o tempo inteiro, sabe? Então, é o Danny que tá vendo tudo acontecer. A Wendy tá tendo sensações estranhas, ela tá tendo que cuidar do filho, e ela tenta cuidar do marido, e o marido tá, assim, despirocando, e a cabeça de nenhum deles está muito bem, muito em ordem, e o Overlook, ele influencia as pessoas. O Overlook tem uma áurea muito densa por toda a background, e eu estou aqui com a... Deixa eu ver em que página eu tô, porque eu não lembro que página eu tô aqui na versão digital, tá? Eu não sei como é que ficaria na versão física, enfim. E ainda falta algumas horas de leitura e eu estou, assim, impressionada com a ambientação, realmente, eu gosto muito. Até hoje eu só li um livro do Stephen King, eu já fiz resenha lá no blog, que é O Cair da Noite. E eu comecei a ler Carrie, a Estranha, porém eu não consegui terminar, eu achei um livro muito maçante e eu desisti dele já quase no finalzinho, já tinha lido um pouco mais da metade do livro e aí eu me injuriei e aí eu parei de ler. Enfim, eu gosto até em certa parte da escrita do Stephen King, não acho que é um livro 5 estrelas até o momento onde eu tô, né, na página 266. Eu acho que ainda tem muita coisa pra correr, muita coisa pra acontecer, principalmente com referência, né, tem o filme como base, como referência. A escrita dele é muito fluida, a tradução tá muito boa. Eu também tô ouvindo o audiolivro também, acompanhando com o audiolivro, porque tem momentos, gente, da vida adulta que a gente tá muito corrido, que precisa escolher entre tomar banho, lavar louça ou comer, ou tem que fazer isso ao mesmo tempo. Enfim, aí eu coloco o audiobook pra acompanhar, pra não perder, digamos assim, entre aspas, perder tempo. E eu já tô até que, se não me engano, tô na metade do livro. Tá interessante? Tá. Tem muito detalhe sobre cada um deles, e isso é impressionante. O foco narrativo alterna entre os 3 personagens. Então, é um livro que é escrito em terceira pessoa? Sim, mas o foco narrativo, ou seja, a lente do narrador vai se aproximar, ora no Danny, então a gente vai entender a cabeça da criança de 5 anos, a gente vai ver pela perspectiva dele muitas coisas acontecendo. Tem cenas muito boas que eu achei que o Stephen King escreveu muito bem, que a cena acontece com o Danny tá aqui num lugar, mas o foco narrativo vai alternar rapidamente pra mãe ou pro pai e pra perspectiva dos pais. É um negócio assim, é muito, realmente, eu gostei bastante desse fato, eu achei incrível. E o Danny é uma criança muito esperta, e eu gostei como o foco narrativo vai alternando, porque a gente vai conhecendo os personagens, a gente vai entendendo o background deles, a gente entende de onde vem algumas coisas, e vai assim, meu Deus, se essa família tivesse ido para uma sessão no psicólogo, feito terapia em família, e terapias individuais, o livro não teria acontecido metade das histórias, porque o pai, num acesso de raiva, ele comete um erro no trabalho antigo dele, porque ele é professor de inglês e etc. lá. Comete um erro lá gravíssimo, que colocou a vida de outro estudante em risco também. E assim, tudo porque ele não controlava o gênio dele, porque ele tinha problema com bebida, né? Então é impressionante a forma como Stephen King traz algumas coisas do cotidiano americano que era muito comum e ele problematiza isso de alguma forma. Eu sempre vejo isso. Eu posso estar. É uma leitura muito pessoal minha? Sim, claro. Mas eu vejo como ele também problematizando bastante o fato do Jack ser um alcoólatra. E o Jack, várias vezes, ele não tem controle sobre os seus próprios impulsos, sabe? É uma pessoa que é muito quebrada, muito rachada emocionalmente e psicologicamente. Enfim, e o Overlook tem muita influência, né? O ambiente tem muita influência sobre eles nessa história. É um ambiente que é muito mal por toda a história que acontece, né? Ali o mal está ali, né? É isso que o autor quer vender pra gente. Enfim,
essas foram as minhas leituras, o vídeo já ficou gigantesco. Até o momento que eu estou lendo O Iluminado, eu estou gostando, mas não é um livro 5 estrelas pra mim. É um livro ali, no momento ainda não tá 5 estrelas. Tá ali, tá chegando no 4, tá chegando no 4 já. Enfim, gente. Depois eu venho aqui avisar vocês se vai ter resenha pronta. Com certeza vai ter resenha de todos esses livros que eu mencionei pra vocês, porque eu estou me propondo a fazer resenha de todos os livros que eu estou lendo lá no blog. E é isso, gente. Um beijo muito grande pra vocês. Muito obrigada por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo.